Minha esposa me traiu, e agora? O que fazer? Para você que não nos conhece, eu sou pastor, psicanalista e sexólogo Daniel Cardoso. E eu sou a pastora Edna Cardoso, também psicanalista e sexóloga. E nós estamos começando um quadro novo. Isso. Esse quadro é nós dois juntos aqui em vídeos gravados. A gente faz em média nas lives, né? Isso. E nós já queremos saber, coloca aí no final se vocês gostaram, curta, comente, compartilhe. Você vai nos ajudar porque fazer vídeo não é fácil, né? É verdade. Dá um trabalho, então nos ajude. E o que leva uma mulher a cometer um adultério? Uma mulher cristã. O que leva uma mulher a cometer um adultério para a nossa audiência masculina? Não que seja uma desculpa, mas o que leva uma mulher cristã a cometer um adultério? E é até importante a gente falar desse assunto, né? Porque muitas vezes a gente só escuta a traição vinda pelo homem. Exatamente. E a mulher também trai. Porque na maioria dos casos, quem trai mais é o homem. Exatamente. Mas mulher também trai. E isso nós estamos falando aqui do nosso meio cristão, né? Então, o que leva uma mulher hoje a trair o seu marido no meio cristão? Muitas vezes é o vazio emocional que essa mulher carrega. Ela não conseguiu entender a vida com Cristo, né? E esse vazio ser preenchido por Cristo e saber ter um diálogo com o marido dela. Tá, mas esse vazio é provocado pelo marido? Pelo marido. Esse vazio é provocado pelo marido. Por quê? Primeiro ponto. Quando a gente casa, a gente espera encontrar tanto o homem quanto a mulher. Uma parceira, uma amiga, um amigo, né? Encontrar ali um companheiro fiel. Então, olha que interessante. Olha que interessante. No namoro é mil maravilhas, né? Exatamente. O namorado, o noivo é super comunicativo, é romântico. Quando casa, muda-se completamente. Seria isso? Exatamente. O homem, ele deixa... Não vou falar que ele deixa, mas ele acaba esquecendo que ele precisa ser o melhor amigo daquela mulher. Será que é a rotina? Será que é o sentimento de posse? Tipo assim, tô num campeonato, já ganhei o campeonato, casei e ganhei o campeonato, não preciso mais fazer nada. Será que é mais ou menos isso? Eu acredito que sim, porque para o homem ele precisa que fale para ele, olha, eu preciso da sua atenção. Exatamente. E aí tem muitos homens que não conseguem ser um bom terapeuta, escutar a sua esposa. E a mulher muitas vezes ela só precisa falar, ela falar do dia dela, falar das dificuldades, falar dos sentimentos. Pega a dica aí, homem, pega a dica aí, marido. E aí o que acontece? Essa mulher, num ambiente de trabalho, ela encontra uma pessoa que ouve ela. Aí que mora o perigo. Exatamente, e não precisa ser só no trabalho. A gente vai falar um pouquinho mais adiante aí de que forma isso acontece. Exatamente. E já pegando o gancho, quais os tipos de traições que existem? Porque a maioria conhece o adultério propriamente dito, e não é. Exatamente. Né? Nós temos hoje, nas novas tecnologias, a pornografia. É um adultério, é uma traição. O que mais? Sim. Então, e nós temos também o porquê, né, que a mulher acaba traindo. Além desse vazio emocional, é legal a gente dar uma sequência aqui. Por exemplo, eu atendo muitas mulheres. As mulheres falam assim, quando ela descobre que o marido também traiu, ela quer se vingar desse marido. Olha só, A vingança. maridos, olha só. Se o homem trai, a mulher por vingança vai querer trair também. Exatamente. Lógico, a gente está falando que não justifica, pessoal. Não justifica. Mas é o que acontece na prática, infelizmente, não é isso? Exatamente. E tem também os vícios sexuais. De repente o marido não corresponde àquilo que ela precisa, que ela deseja. E aí o que acontece? Ela, por mais que esteja dentro da igreja, ela acaba sendo seduzida em algum ambiente que ela está e acaba cedendo. Porque isso aqui é carne, né? Exatamente. Isso aqui é carne. E a carne tem desejos. O que nos compete é dominá-la. Exatamente. E como é que nós conseguimos dominá-la? Sendo cheio do Espírito Santo. Mas, muitas vezes, o próprio Jesus falou, né? Vigiar e orar. E a carne é fraca. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Exatamente. Então, vamos lá. Eu citei dois exemplos, né, de traição. A pornografia. Você citaria outro exemplo? Exemplos de traição. Além da pornografia, também tem o WhatsApp, né? Tem o WhatsApp. Que é um meio de conversa. Que é o flerte ali. Exatamente. Vai começando sem nenhuma intenção. As né? redes sociais no geral, né? Porque também tem o Instagram, que as pessoas gostam muito de conversar. E já atendi algumas mulheres que
teve esse problema do adultério através da conversa no Instagram. Olha que interessante, né? Então, uma conversa, né, sem pretensão pode se transformar em um adultério. É isso que você está falando? Exatamente, porque o adultério não é apenas o ato concluído, mas também o desejo antes desse ato. O próprio olhar. Jesus falou isso em Mateus 5:28. Exatamente. Aquele que olhar de forma impura para uma mulher já cometeu adultério em seu coração. Então, a questão aqui não está em olhar. Então, é como que eu estou olhando. Mas vem cá, isso só serve para um homem também, porque muitos se falam que as mulheres, os estímulos é pelos ouvidos, né? E os homens, os estímulos é pelos olhos. Mas vem cá, não existe mulher cega. Claro que não, tem as exceções, né? Então, assim, muitas mulheres, ela vai se sentir fascinada pelo olhar, o que ela está vendo, né? Aquilo que está atraindo ela. Ela vê primeiro e ali ela começa uma boa conversa depois, mas primeiro ela vê. Exatamente. E aí eu queria que você complementasse aquela questão quando o homem não é um bom ouvinte, né? E a mulher, a esposa é cheia de problemas emocionais e vai encontrar no trabalho um bom ouvinte. Como é que isso funciona? Como é que isso acontece na prática? Então, ela sempre compartilha aquilo que ela está passando, né? Ela encontra, vou colocar aqui, um verdadeiro terapeuta, né? O cara chega como amigo dela e ele começa a ouvir, se preocupar com ela, porque uma coisa que a mulher ela procura muito e espera de um marido é um homem que passa segurança, que protege ela, que esteja ali pronto para ouvir. Esse cara que está proporcionando isso para a mulher é tudo que ela espera. Então ela vai se sentir protegida, segura, tem um amigo ali sendo um bom ouvinte para essa mulher e ali começa. Lembrando, não justifica, ok? A traição. Não justifica. Mas é o que acontece na prática. Então, olha só, marido... Não, e detalhe, nós vamos... tema de um outro vídeo. Será que existe amizade entre sexos opostos? Vamos falar isso num vídeo posterior, né? Porque tudo começa na amizade, né? O que você falou? No trabalho, vai lá, conversando, sem pretensão nenhuma. No decorrer dessa conversa, pode terminar onde? Na cama, infelizmente. E até dentro da igreja mesmo. Né? Independente do ambiente. Independente do ambiente, porque, por exemplo, ela vai idealizar um homem cristão que está ali dentro da igreja. Nossa, como esse homem, ele é companheiro, amigo, me ouve. E ela começa a idealizar um homem perfeito, esquecendo do que ela tem dentro de casa. E tem aquela questão que a grama do vizinho é sempre melhor do que a nossa, né? Exatamente. E aí é um passo assim muito importante, porque eu escuto de mulheres que eu acompanho que o homem ele tem visto na pornografia e a mulher fala, eu tenho vontade de ter outra pessoa, de trair essa pessoa. Então é muito importante. Por causa do vício em pornografia. Exatamente. Por quê? Porque nós sabemos que quando uma pessoa, isso é indiferente ser homem ou mulher, tem o vício na pornografia, ele acaba perdendo aquela socialização, tanto com a família, com amigos. Isolamento social. Isolamento social. E acaba deixando de dar essa atenção, né, para a família. E a mulher se sente como? Rejeitada. Exatamente. Pessoal, indo para o final, responder a pergunta, minha esposa traiu, e agora? Perdoa ou não perdoa? Porque esse é um dilema. Porque o que está envolvido ali? Está envolvido a questão espiritual, né? Está envolvido os filhos, está envolvido ali o casamento. Perdoa ou não? Vamos para a palavra de Deus? Jesus, em Mateus 19, quando os fariseus perguntaram para ele sobre a questão de divorciar, olha o que ele falou. Vocês não leram que no princípio o Criador o fez homem e mulher, e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Então nós temos aqui, né, Jesus falando que um casamento é uma só carne. Sim. Então Deus não deseja a separação. Já começa por aí. Sim ou não? Sim. Depois, lá no versículo 9, Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres
por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então vamos lá. Primeiro, Deus não deseja a separação. Segundo, aqui tem uma exceção. A carta de divórcio é concedida apenas por imoralidade sexual. Por quê? Por causa da dureza do coração. Então, em outras palavras, Jesus está falando, olha só, se for por imoralidade sexual, se você não consegue perdoar, você pode separar, infelizmente. Jesus não queria e não quer isso. Amém? Amém. Mas, por imoralidade sexual, à luz da Bíblia, pode separar. Mas, a gente sabe que, você já viu casos, eu já vi casos, que não é que para o homem é mais difícil. Eu acredito que é pela questão cultural, pelo machismo, né? Não existe um pouco disso no meio masculino. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, então, sobre essa questão de perdoar. Porque parece, a percepção que nós temos, as mulheres perdoam mais do que os homens, sim ou não? Sim, mas se nós olharmos aí pela história do profeta Oséias, o que o Senhor fez? O Senhor fez Oséias casar com uma prostituta. Exatamente. Sabe? E ela deixou ele, depois ele foi atrás de novo. Tinha Nós sabemos propósito. que é um ato profético ali acontecendo para que alcance Israel, mas é a mesma coisa. Eu já conheci sim família que a mulher traiu e o homem perdoou pela família. Foi um processo difícil? Foi. Sim, mas doloroso. assim, o que Deus ele restaura fica muito melhor do que a primeira parte. Né? Então é importante nós sempre pensarmos no quê? A restauração. Exatamente. Né? E porque existe uma família ali, existe filhos, não é fácil. Não é fácil, né? E o que antes de chegar, né, nesse adultério, o que é importante? Ter uma conversa, né? Como que tá o emocional da sua esposa? Como que tá o emocional do seu marido? Né? Ter uma conversa, separar que seja uma vez por semana para ter uma conversa sobre vocês dois. Como que está a vida sexual, né? O emocional, ele vai trabalhar em todas as áreas ali, porque se meu emocional não estiver bom com o meu marido, a vida sexual também não vai estar. É um reflexo. É né? um reflexo. Efeito cascata. E lembrando, pedir ajuda, pessoal. Pedir ajuda porque sozinho eu estou acompanhando um casal. Na verdade, eles já veio pedindo ajuda, já divorciaram depois de 20 anos. Infelizmente, eles não pediram ajuda na crise. Exatamente. Não pediram ajuda. E chegaram, infelizmente, ao divórcio. Está na fase de reconciliar, né? de uma restauração, que não está sendo fácil. Mas nós servimos um Deus, um Deus do impossível, que pode restaurar, pode curar, pode libertar. Amém? Amém. Então, para você que de repente está num vício sexual, porque você falou que o vício sexual pode ocasionar um adultério, Sim. nós queremos te dar uma dica aqui. Nós temos um curso online chamado Desafio dos 21 Dias. São 21 dias você recebendo todo dia pelo WhatsApp, de forma automática, e o link para acessar o vídeo é tremendo, pessoal. Entra lá, vai estar aqui embaixo. Amém? Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, porque você vai ser um agente multiplicador desse conteúdo. Amém? Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.